Um hipócrita é um fingidor, que deseja parecer ser alguém que não é. O termo é usado 7 vezes em Mateus 23, no discurso em que Jesus humilhou os escribas e fariseus, a principal liderança religiosa judaica. Em uma delas, Jesus diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aquele que gostariam de fazê-lo. Mateus 23:13. Nos evangelhos vemos que Jesus ofereceu graça e perdão aos adúlteros, cobradores de impostos, prostitutas e assassinos, mas ele demonstrou pouca compaixão pelos hipócritas. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6:2. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6:5. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Jesus associou 4 características aos escribas e fariseus. No âmbito do judaísmo, no primeiro século depois de Cristo, os fariseus representavam os conservadores religiosos. Eles estavam interessados na lei escrita e oral e enfatizavam a pureza ritual. No outro âmbito estavam os saduceus, um grupo de líderes, em sua maioria ricos, frequentemente associados à elite da classe sacerdotal. Eles eram mais habilitados, falavam gregos e estavam familiarizados com a filosofia grega, e não acreditavam no juízo nem na ressurreição. Poderíamos descrevê-los como liberais. Ambos os grupos eram culpados de hipocrisia. A hipocrisia é o ato de enganar, de ser falso, dissimulado. É o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. A integridade de um homem somente é possível quando ele está consciente dos perigos da hipocrisia. Há muitas aparentes manifestações de humildade que apenas denunciam a ausência da humildade. A hipocrisia é algo que aborrece profundamente a Deus. Uma moralidade ou uma ética corrompida pela hipocrisia é nada mais que uma farsa, um tipo de jogo sinistro em que muitas pessoas têm se tornado mestres. Infelizmente, é também uma realidade no meio cristão. Em uma outra ocasião, Jesus censurou os escribas e fariseus com duras palavras. Eles eram hipócritas, e a falsificação e a perversão da verdade de Deus por eles geraram algumas das denúncias mais contundentes da parte do Senhor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Mateus capítulo 23, verso 27. A hipocrisia é de um perigo extremo, porque é muito enganadora. Ela geralmente usa boas coisas com propósitos maus, e assim torna-se um dos instrumentos mais eficazes de Satanás para minar os alicerces do cristianismo.
A ameaça da hipocrisia deveria nos levar a uma forte decisão por uma vida de plena integridade, de maneira que honre e glorifique a Deus. E como devemos vencer a hipocrisia? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Esse texto de Filipenses é uma refutação ao pensamento que sugere uma passividade do homem no crescimento e santificação, e também ao pensamento que sugere o crescimento e santificação como resultado inteiramente dos nossos próprios esforços. Um coração autêntico sem hipocrisia é tomado por um forte desejo de viver mais perto de Cristo. Uma chama ardente dentro de nós leva nosso querer em direção à vontade do Altíssimo. Deus pode e faz, por meio de nós, tudo muito mais além que nossas habilidades e sonhos. E conforme diz Filipenses 2,13, Ele faz isso por meio da sua vontade. Em meio a essas gloriosas verdades, nossa diligência em buscar o Senhor e Sua Palavra deve estar presente em nós de forma disciplinada. Devemos subordinar interesses pessoais egoístas aos interesses eternos de Deus. Ninguém, senão o cristão disciplinado, pode verdadeiramente avaliar e desafiar a cultura do mundo e seu sistema de valores, à luz da Escritura Sagrada. De acordo com Jesus, somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos, quando queremos que outros aplaudam nosso fervor religioso e quando exigimos honra e conhecimento que pertence apenas ao Pai Celestial. Jesus proferiu palavras severas e diretas, mas seu envolvimento com aquele que ele chamou de hipócritas foi cheio de amor e preocupação. Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com a voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, ele exclamou: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23, verso 37. Querido Deus, nos ajude, Pai, a ter um coração verdadeiro e sincero diante de Ti. Que a hipocrisia esteja longe de cada um de nós. E que o caráter de Jesus possa refletir em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.